Boa noite a todos. Os cumprimentos em especial ao Dom Valmor pela palestra, pelas palavras tão iluminadas. E a DCE tem uma proposta concreta, efetiva, para algumas colocações que vem sendo feita, né, ao longo de todo esse período dessa nova economia, período de industrialização, um período de um crescimento econômico mais acelerado, mas com todos esses problemas que a Igreja sempre apontou, que o Papa aponta nesse documento mais recente e que o Dom Valmor também nos colocou aqui de uma forma tão inquietante, né? Que é justamente esse projeto Empresa com Valores. Vamos ver se vai chegar ali, né? Esse programa, vou procurar ser o mais breve possível, o objetivo é fazer um convite para vocês. Ele visa a promoção do conhecimento do ensinamento social cristão, junto aos empresários, dirigentes, profissionais liberais e demais pessoas que têm influência no desenvolvimento social e econômico, para que possam aplicar esse conhecimento em favor do crescimento social, econômico, moral, espiritual das pessoas, das comunidades que pertencem e atuam. E como começou essa ideia, esse programa? Foi um convite que a própria CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, fez à DCE, quando a CNBB, então, lançou o seu 21º Plano Pastoral do Secretariado-Geral, que é justamente esse documento que eu tenho aqui em mãos, e que está sendo projetado lá, e que na página, então, 118, no Conselho para Cultura e Educação, dirigido pelo Dom Moll, ele lança, então, esse projeto na Comissão Episcopal, né, Pastoral para Cultura e Educação. Ele lança um projeto que tem como objetivo promover a formação de empresários cristãos para a prática da responsabilidade social empresarial a partir da doutrina social da Igreja. E, dentro das estratégias definidas, fala fazer parceria com a DCE, fazer parceria com a Comissão Episcopal para o Laicato, realizar encontros regionais com empresários cristãos, como esse que estamos fazendo aqui agora, utilizar livro Rentabilidade dos Valores e Protocolo de Responsabilidade Social Empresarial e divulgar através dos meios de comunicação. Então, na realidade, a DCE foi convidada pela CNBB para fazer parte desse projeto, como aquela braço operativo, já que a Igreja tem todo esse rico conhecimento, esse rico ensinamento social cristão, que é como se fosse um tesouro enterrado, que precisa ser mais conhecido por nós, empresários, dirigentes, executivos. Então, esse é o objetivo desse programa, para que leve a essas pessoas esse conhecimento para que seja colocado em prática em prol do ser humano, tratando o ser humano como a principal razão de ser da própria economia e das próprias empresas. Bom, nós, então, foi um desafio que foi colocado à DCE, nos reunimos com os bispos responsáveis, uma comissão que começou esse trabalho, então, em São Paulo, em reuniões em São Paulo, até termos um primeiro esboço para ser levado para a CNBB, em Brasília, para aprovação da CNBB, e depois o lançamento que se deu, então, justamente um ano atrás, em 23 de agosto de 2013, em São Paulo, num ambiente empresarial, na Fé Comércio, com a presença, né, do Dom Moll, do Dom Cardeal Dom Odilo Scherer, do presidente da Comissão Episcopal, Dom Severino Classen. Apresentamos, então, esse projeto para a sociedade, que tem, então, essas etapas do programa. E nós estamos, é o foco que eu queria dar agora, na etapa 5 e 6, que é conhecimento e disseminação desse programa, e a etapa 6, que é a formação de grupos de reflexão e vivência. Esse projeto ele foi concebido de uma forma em que nós, empresários, dirigentes, executivos, vamos nos encontrar da forma tradicional, como faziam os primeiros cristãos, né, que se encontravam, se reuniam nas suas comunidades. Então, é o olho no olho, é o abraçar, é o encontrar, o conhecer, e vamos também utilizar dos meios eletrônicos, né? Então, mais à frente, aparece ali novas redes sociais,
no item 7, modalidade ensino à distância, quer dizer, modalidade à distância. Então, nós temos que utilizar, né, desses mecanismos mais modernos, porque esse é um programa de alcance nacional, então nós não estamos presentes em todos os municípios, né, em todas as paróquias do Brasil, vamos ter que utilizar esses mecanismos, mas não queremos abandonar a prática indispensável que realmente une as pessoas, né, que é o estar junto, que é o relacionar, é o olho no olho. Então, essa é a forma como o projeto vai funcionar. E nessa parte, então, do encontro, né, dos grupos de reflexão e vivência, que é ali no item 6, é que eu faço o convite, nessa noite aqui, para todos vocês, para que se incorporem a esses grupos, né, que são grupos de 8 a 10 pessoas, né, homens e mulheres, como eu falei, dirigentes, executivos, empresários, de empresas de todos os portes, micro, pequena, média, grandes empresas, que vão se reunir, a indicação do programa é que se reúnam a cada 15 dias, durante 8 sessões, 8 reuniões, e com isso nós damos partida nesse conhecimento inicial, básico, do ensinamento social cristão. A parte da reflexão, né, é justamente o estudo. A igreja, então, tem muitos documentos, né, só para vocês terem uma ideia, esse é o compêndio da doutrina social da igreja. Ele é bem volumoso. Vocês imaginem só o tempo que a gente levaria para estudar detalhadamente todo esse compêndio que traz, então, todos os ensinamentos, desde lá da primeira encíclica social, que é a Rerum Novarum, em 1891, né, com o Papa Leão XIII, até a encíclica mais recente, do Bento XVI, né, que é a Caridade na Verdade, né? Então, tudo isso diz respeito ao nosso ambiente. Não são meras reflexões teológicas, só reflexões teóricas, mas tem indicações práticas, caminhos práticos que nós podemos trilhar, que nós devemos trilhar como cristãos, para podermos começar a fazer essa transformação que o Papa coloca tão necessária agora nessa exortação que Dom Valmor acaba, então, de falar. Então, a reflexão é o estudo individual que nós vamos fazer desses documentos, e depois nós vamos para a vivência, por isso que os grupos chamam grupos de reflexão e vivência. A reflexão é o aprendizado, e a vivência é a troca de experiências em grupos de 8 a 10 pessoas, e que depois vão se envolver em outros grupos através das mídias sociais também. Vamos poder trocar experiências, dificuldades que a gente encontra nesse nosso caminhar de empresário cristão que quer fazer o bem, mas que muitas vezes encontra dificuldades, barreiras. Nós titubeamos às vezes e achamos que não vamos dar conta. Então, juntos é mais fácil para encontrarmos experiências semelhantes, trocarmos ideias e nos apoiarmos mutuamente uns nos outros. Aí, então, o programa já está todo elaborado, tem uma metodologia a ser seguida por esses grupos, desde a primeira etapa, que é a formação dos grupos, a escolha do facilitador. O grupo ele é autogerenciado, existe um facilitador, que é um simples secretário, que faz a ligação entre o grupo e a organização do programa. Depois o cronograma, onde o grupo vai determinar como ele vai funcionar, como serão as reuniões, que dia da semana, que hora, se seguirá essa orientação a cada 15 dias, ou então mensalmente. Então fica, e aí vai para frente, né, segue, né, como eu falei, na troca de experiência dentro do grupo, entre os outros grupos, um aprofundamento depois, através de ensino à distância, que será disponibilizado também, e a própria integração às atividades da ADCE, como já foi explicado aqui pelo Sérgio Frade. Nós já temos 2 grupos em funcionamento, um grupo que chama ADCE Viva, e um outro grupo que chama NS Rainha ADCE. Então, fica aqui o nosso convite para que vocês se engajem a esses grupos, né, que nós comecemos esse programa Empresa com Valores através dos grupos, porque essa é a metodologia estabelecida. Podem fazer a inscrição agora, já essa noite, aqui com os nossos diretores, com a Adriane, com a própria Maria Flávia, com o Lúcio, temos vários diretores aqui da DCE. Inscreva-se para compor esses grupos, né? Os grupos são bastante flexíveis em termos de horário, em termos de local de reunião, existe uma metodologia já preparada, e o que nós queremos é empreender com base nos valores cristãos para mudar essa situação que nos parece levar cada dia mais para um país
sem saída, um país com mais descrença. Nós, como empresários, como cristãos, nós temos essa obrigação, essa tarefa, essa missão de sermos, talvez, os pioneiros nisso. Como Dom Valmor falou, né, o próprio Papa parece não acreditar muito na política. Eu acredito que nós aqui também não acreditamos, né? Então, quem vai poder fazer essa transformação, essa mudança, essa conversão de rumo, iniciarmos a termos empresários mais éticos, empresários mais humanos, que se preocupem efetivamente com o ser humano, com o desenvolvimento, sim, das suas empresas, mas, em primeiro lugar, com o desenvolvimento das pessoas, com o empreender ético, com o empreender com valores cristãos. Então, fica aqui um convite, um apelo, para que a gente amplie esse número de grupos e depois a gente amplie todo esse conceito de uma nova maneira de empreender, que, no final, além de fazer bem para nós mesmos, como cristãos, por estarmos cumprindo aquilo que Cristo nos pediu, fará muito bem para as nossas empresas e muito bem também para a sociedade como um todo. Então, fica o convite para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa ideia, dessa novidade e dessa possibilidade de uma transformação no meio empresarial, uma transformação aqui, principalmente em Minas Gerais e no Brasil. Muito obrigado. O Sérgio Frade está me lembrando que ainda tem uma vantagem adicional, que é de graça, não tem custo para fazer parte desses grupos, né? Nós utilizamos aí toda a parte de internet para facilitar a comunicação, evitar, né, impressão de documentos. Então, nós usamos esse recurso, não há custo para a participação nesses grupos.